Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao espaço Estude Jovem. Hoje nós vamos trabalhar a Contra-Reforma Católica. Nós tivemos a Reforma Protestante, qual já está no canal, e agora vamos trabalhar separado a Contra-Reforma. Ou seja, se a Martim Lutero, junto com outro, realizar os seus protestos e, diante desses protestos, a Igreja Católica perdeu domínio, perdeu terreno no campo político, religioso. A Igreja Católica precisava, então, realizar uma contra-reforma. O que foi essa contra-reforma? Quais objetivos dessa contra-reforma? Quais as medidas tomadas para diminuir a sua perda? Foi a resposta da Igreja Católica ao aparecimento de novas religiões. Já foi falado, já expliquei, que diante dessa cisão de membros dentro da Igreja, surgiram centenas e centenas de ramificações da Igreja Católica. A Igreja Romana viu seu poder territorial, a sua influência política diminuírem de forma brusca. E se a Igreja está perdendo influência, ela está perdendo a influência no campo religioso, ela está perdendo influência no campo político. Tanto que a Inglaterra, então, até criou-se, a Igreja Anglicana, criou-se uma igreja onde pudesse atender às necessidades do rei local. Com isso, então, meus queridos, nós vemos o quê? A Contra-Reforma tem o objetivo principal de reafirmar ou reafirmação do seu dogma, o culto tradicional e a reconversão de fiéis, mesmo que de forma forçada. Ou seja, a igreja vai tomar medidas para poder ter uma doutrina, doutrinas e costumes que fossem universais, ou melhor, que fosse dentro da unidade da igreja, ou criar critérios, criar normas para que a igreja tivesse uma identidade. A palavra correta é essa, para que a igreja tivesse uma identidade e, com isso, retornar à força que ela tinha. As medidas, e qual foram as medidas? As medidas foram reformas internas, ou seja, reformas que ocorreram no corpo doutrinário da igreja, que foi a formação ou a criação do Concílio Trento. Esse concílio ocorreu na data de 1945. Medidas repressivas, index e inquisição, medidas de evangelização. Com isso, então, foi criada a Companhia de Jesus. E deixa eu ver aqui. Essas medidas tinham objetivos claros. O Concílio Trento, o Concílio de Trento, iniciou uma reforma geral no corpo doutrinário da Igreja Católica, separando pessoas e formatando métodos de aplicação de culto. Um dos objetivos era a definição de dogmas católicos e a reforma interna, ou seja, uma reestruturação que a Igreja passou. A ideologia católica pressupunha a afirmação do livre-arbítrio, a prática dos 7 sacramentos, a adoração à Virgem e dos santos, ao contrário dos protestantes, que são contra a adoração à imagem, enfim, todo o seu ritual de culto. E o culto com cerimônia apropriada, missa, procissões, batismo, entre outros costumes e doutrinas que a igreja tem. O principal objetivo era despertar a religião tradicional, reafirmar o dogma na sociedade clerical.
A igreja está falando assim, olha, nós somos a igreja pura, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja dos 12 apóstolos, nós estamos fazendo uma limpeza, nós estamos trabalhando, estamos novamente escrevendo, reescrevendo para ser a igreja verdadeira. Essas igrejas reformistas, elas são seitas e heresias, não condiz com o que a igreja mãe, que eles falam, né? Com a igreja mãe, a primeira igreja, a igreja de Cristo, a igreja da mãe de Cristo, que ordena a verdade. A verdade está aqui, não está nesses reformadores. O Tribunal da Inquisição. Então, o Tribunal de Inquisição, que é o próximo assunto, o Concílio de Trento, então vai ser formado por padres e teólogos, com exclusão dos protestantes. Ou seja, aquele que não estava de acordo com a liturgia, os ensinamentos, as regras da Igreja Católica, foram expulsos. Se não está satisfeito, porta da rua, tchauzinho e benção, abre uma igreja e você vai ser feliz. Gente, por incrível que pareça, isso aqui ocorre ainda hoje em diversas igrejas, ok? Isso aqui é tão normal, as pessoas não estarem satisfeitas e vão aí abrindo os seus pontos de pregações, né? Tribunal de Inquisição. Instituição espanhola que antecedeu a Contra-Reforma. O seu método consistia em julgar os suspeitos que eram denunciados através de testemunhas anônimas. Usava a tortura para tentar arrancar uma confissão do réu. Ou seja, eram os caçadores, né? Eram os caçadores daqueles que se opunham e falavam alguma coisa contra, e não estava de acordo. Aquele que não fazia parte da membrazia do católico era caçado. O Estado usava este meio para livrar-se dos seus inimigos políticos ou das despesas que contestavam as suas decisões. Eu falei despesa? Não. O inimigo político ou das pessoas que contestavam suas confissões, correto. Este instrumento foi o mais negativo e aterrador da Contra-Reforma. Ou seja, a aplicação do Tribunal de Inquisição, ela trouxe muita dor para aquele que não estava de acordo. E muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram massacradas, literalmente, né? Principalmente se a gente olhar o contexto da época, aonde nós temos uma Europa, uma Europa que é agrícola, uma Europa que é pequena em consideração a hoje. Então nós devemos olhar, né? Olhar o contexto que está ocorrendo. Vilarejos, vilas, pequenas cidades, povoamento. Essas pessoas que não aceitavam os dogmas, pessoas que eram contra, eles eram massacrados, amarrados, queimados. Era uma violência brutal que utilizavam. A Inquisição Eclesiástica? A Inquisição Eclesiástica era um tribunal eclesiástico destinado a defender a fé católica. Vigiava, perseguia e condenava aqueles que fossem suspeitos de praticar de outras religiões, ou seja, uma ditadura religiosa. Tortura da água. Este tipo de tortura foi amplamente utilizado no período da Inquisição para arrancar as confissões de supostos infiéis da Igreja Católica. A tortura. A Igreja Católica exercia também uma severa vigilância sobre o comportamento moral dos fiéis e censurava toda a produção cultural, todas as inovações científicas. A Igreja receava que as ideias inovadoras conduzissem os crentes à dúvida religiosa e à contestação da autoridade do Papa. Seria o mito da caverna, né? Então as pessoas estavam presas em mitos, estavam presas àquilo que o clero religioso falava, e ninguém poderia ser contra, principalmente se alguém ousasse ensinar aquilo que não estava no corpo doutrinário,
sofria então tortura, queima. Se alguém fizesse um chá, falasse que ficou bom, enfim, falasse que teve um sonho de um dragão, o miticismo, era tudo abatido, era tudo combatido pela igreja. A morte na fogueira. A morte na fogueira. A morte na fogueira, mal o réu confessava, era entregue ao Estado ou sentenciado à morte na fogueira. Isso é queimado em praça pública, queimado para demonstrar aí que ele não deveria pecar. Gente. E era uma situação que, se juntasse alguém, ou alguém tivesse falasse que você estava fazendo uma sopa e, enfim, e você falou que aquela sopa ali exercia um milagre, uma cura, a igreja automaticamente já falava que você era um bruxo, estava invocando outro mundo. Foi cruel porque você não tem uma liberdade, você não tem uma liberdade de pensamento, você não tem uma liberdade de pensar, de questionar, de perguntar, uma liberdade de até errar, você não podia nem errar. Caso você errasse, tentando acertar, você já era culpado. Entre os mortos e feridos, uma estimativa da vítima da Inquisição moderna. A Inquisição espanhola, aproximadamente 341 mil condenados. A Inquisição na Espanha, 31.900, quase 32 mil queimados. 17.659 queimados em efígie. Inquisição Portuguesa, 29.590 condenados. 1.808 queimados. 673 queimados. Ou seja, aqui são pequenos números. Acredito que o número possa ser até maior devido ao contexto em que ocorreu essa Inquisição. Né? Pequenos vilarejos aí à noite, o que deve ter ocorrido dentro do continente europeu. Índice dos livros proibidos. Lista de livros que os católicos não poderiam ler. Publicado pelo Papa IV. A heresia era vista como fruto da leitura. Enfim, teve altos embates, então, que nós vimos também, ou nós vamos gravar ainda hoje, sobre o renascimento cultural, né? Ou seja, o povo, uma parte, né, do povo apregoando a razão e a fé, e o padre junto com a igreja combatendo aí a razão. Então deveria ser pela fé, deveria ser aquilo que eles viam, que sentiam, que declaravam, não por aquilo que é e foi testado. Estas medidas limitaram durante vários anos a liberdade de pensamento e comunicação, ao mesmo tempo em que representaram um bloqueio cultural, ou seja, o atraso da evolução do pensamento, né? Um atraso da evolução do conhecimento. Índice dos livros proibidos. Todos os católicos que fossem denunciados por ter esses livros eram torturados, condenados pela Inquisição. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa criada pela Igreja Católica. Inácio de Loyola foi o fundador desta ordem religiosa em 1534. As principais tarefas dos padres jesuítas eram confessar, ensinar e pregar. É o trabalho missionário, né? Na verdade era o trabalho missionário, de levar a Deus, que impactou também as grandes navegações que nós vamos ver. Deviam lealdade ao Papa e à Companhia, além de fazer votos de pobreza, obediência e castidade. Tinham como objetivo recuperar os antigos católicos perdidos para o protestantismo ou paganismo. A Companhia de Jesus foi fundada em 5 de agosto de 1534 e foi responsável pela catequização dos povos do Novo Mundo. O Novo Mundo aqui seria o continente americano, principalmente o continente americano. Mas também teve lá a África, que eles foram contornando, descobrindo.
Mas aqui, principalmente o Novo Mundo, o Novo Mundo eles falam que é o continente americano que vai hoje lá do Canadá, dos Estados Unidos, até o sul do Brasil, chegando lá na Argentina. Ok? O efeito da Contra-Reforma. Aí teve o efeito que ocorreu quando eles vão aplicar a Contra-Reforma. Foi terror, medo entre a população, todo aparato espiritual tinha se perdido. Ou seja, viraram sanguinários, né? Ficaram sanguinários, perderam o amor ao próximo, aquilo que estava na Escritura não tinha validade mediante aquilo que o homem estava vendo e estava aplicando para impor uma vontade religiosa. Então nós temos aí, senhores, os exercícios que seriam passados, você dá uma olhadinha, tente responder, se não conseguir, não ter certeza da resposta, pergunte que eu estarei respondendo. Caso você queira um material depois que seja gravado, que seja revisado, explicado novamente, você pode estar solicitando, porque aqui nesse espaço, o Estúdio Jovem, é um meio de nós estarmos juntos, diminuir a lacuna, né? Diminuir esse o contato social que nós estamos tendo nesse exato momento, diminuir a distância. O principal objetivo aqui é auxiliar vocês no aprendizado. Vocês não estão sozinhos. Pode contar conosco, contar comigo aqui, que é um prazer sentar aqui, poder falar um pouquinho do trabalho, daquilo que vocês merecem o melhor, ok? Muito obrigado e até a próxima. Vou passar aqui. Símbolo de terror, ok. Revisando. Exercício. Dois exercícios. 3 exercícios. 4. 5. Tente fazer, meu querido. E aqui são as tabelas das imagens. Muito obrigado e até breve.